Eu pensei que fosse apenas um erro simples, que pararia ali, mas eu estava errado. Aquele dia foi o começo do que seria tornar-se o mais complicado, momentos proibidos da minha vida. Mesmo agora, como eu te conto essa história, eu posso sentir mãos tremendo, porque isso não é apenas uma confissão, é um confronto com meu próprio conflito interno, vergonha e desejo. Alfred, o marido da minha mãe, maduro, carismático e sempre exalando confiança de que ele era o tipo de homem que não precisava falar alto para comandar atenção. A maior parte do tempo ele ficava quieto pela casa, mas sua presença era o suficiente para encher qualquer sala. Ele era da minha mãe, segundo marido, e nunca tivemos um relacionamento. Ele era educado, mas distante. Até o dia em que tudo mudou. Minha mãe Jennifer estava saindo com ela. Amigos, como sempre, a casa ficou para Alfred e eu. Era uma noite tranquila, ou pelo menos eu pensei que seria. Eu retirei-me para o meu quarto para trocar de roupa. Em pé na frente do meu espelho, vestido só de cueca, eu estava prestes a escorregar em um vestido quando ouvi o fraco som da porta rangendo. Ao abrir, Emily: sua porta está aberta, Alfred disse suavemente a porta. Sua voz era calma ainda, forte o suficiente para me sacudir. Virei meu cabeça e vi seus olhos em mim. O tempo parecia congelar. Eu não sabia o que fazer. Eu não me cobre, mas não me mexi. Ou ele hesitou na porta, seu mão apoiada sobre ela como se estivesse debatendo se entrou raco a seu olhar. Demorou apenas o tempo suficiente para eu sentir uma onda de confusão e algo mais, algo inexplicável. Meu coração batia forte em no peito. Foram apenas alguns segundos, mas naqueles segundos tudo parecia mudar. Sinto muito, ele disse finalmente, desviando seus olhos, mas sua voz não soou inteiramente apologético. Carregava uma pitada de hesitação, como se não tivesse certeza se ele realmente se arrependeu de ter pisado de volta, mas sua presença ainda preenchia o quarto mesmo depois que ele fechou a porta. Tudo bem, murmurei, minha voz tremendo um pouco, mas por dentro eu sabia que não era bem. Algo mudou em mim e eu não pude ignorar. Ele foi embora e eu fiquei deixado sozinho com meus pensamentos ainda seus olhar persistente e atenção sutil o ar ficou comigo naquele momento. Foi gravado em minha mente e eu não conseguia me livrar. Eu pensei que fosse só um engano, algo estranho, algo que iria desaparecer, mas eu estava errado. Há apenas alguns dias mais tarde aconteceu de novo, e desta vez foi ainda mais longe. Até aquele ponto tudo poderia ter sido bloqueado. Um erro constrangedor, um momento inoportuno, interação, e eu pensei o mesmo, mas não demorou muito para eu perceber que não iria parar por aí. O dia estava apenas começando e agora eu vou te contar tudo o que aconteceu desde daquele momento em diante. No dia seguinte tivemos um casamento para comparecer a um dos casamentos da minha mãe. Amigos mais próximos estavam se casando. A segunda vez que minha mãe estava com ela de sempre, alegre e excitável, todo arrumado e pronta para o evento que Jennifer tinha. Sempre fui alguém que amava ter divertido. Eu era dedicado aos meus amigos, mas não necessariamente a ideia de lealdade em o sentido mais profundo. Eu, por outro lado, não estava entusiasmado em ir, mas Alfred's a presença naquele casamento mudou tudo. Que chegamos no local juntos enquanto a multidão se agitava ao nosso redor. Eu me vi olhando mais para Alfred do que eu deveria. Talvez ele sempre tivesse sido tão bonito, tão carismático, e eu simplesmente não tinha notado antes. Sob o brilho suave das luzes do casamento, ele parecia irradiar confiança de que seu terno estava perfeito. Adaptou cada passo que ele deu, exalando sem esforço charme. Ainda eu estava tentando sacudir o pensamentos na minha cabeça. Não sejam ridículos, Emily, eu disse a mim mesma, mas meus olhos continuaram voltando para ele. Uma dança começou, jogando minha mãe e Alfred estavam no meio da pista de dança, balançando ao som o ritmo de Jennifer. Era aquele habitual carefree sorriso no rosto, mas então, no meio do Daniela, de repente, Alfred se virou para mim e sorriu. Pediu para Emily dançar. Ela disse que eu preciso. Vou passar um tempo com meus amigos. Algo dentro de mim me acordou com um solavanco. Coração começou a disparar. Alfred hesitou por um momento, então sorriu e estendeu sua mão em minha direção, seus olhos fixos em mim. Expressou que não se incomodava. Confiante. Vamos, Emily, ele disse em seu tom luz, você vai precisar me ensinar algumas move. Jennifer já me envergonhou a pista de dança com seu jeito descontraído, comportamento que eu não consegui me obrigar a ter. Recuso. Eu estendi minha voz hesitantemente, tremendo enquanto eu respondia com certeza enquanto caminhávamos em direção à pista de dança sob o olhar de a multidão. Meus nervos formigaram no momento. A mão dele encontrou seu lugar na minha cintura. Eu senti minha respiração acelerar. Sua colônia, o calor do seu toque também era real.
Essa história está prestes a mudar-se. Você está intrigado? Certifique-se de se inscrever para o meu canal e ative as notificações. Para mais, seu apoio significa o mundo. Não esqueça de deixar um like e um comente enquanto dançávamos Os Olhos de Alfred. Nunca saiu da minha Emily, eu não tinha ideia de você. Eram tão talentosos, ele disse com um tom caloroso. Sorriso havia um certo charme em seu voz que tocou profundamente em mim. Dançar com você é genuinamente agradável. Evitei seu olhar tentando mascarar o que quer que estivesse piscando dentro de mim. Estou apenas fazendo o meu melhor, eu disse, mas tremor na minha voz me traiu. Alfred. O sorriso ficou mais suave. Não se venda. Ele disse curto e eu pude sentir sua mão. Pressione com mais firmeza contra minha cintura. Isso não é só dança que estamos compartilhando. Alguma coisa você não sente que era o momento em que percebi que a conexão entre nós não era só sobre a dança. Meu corpo se movia no ritmo da música, mas meu coração e minha mente estavam girando fora de controle. Controlar a multidão ao nosso redor, minha manha. Barulho, tudo mais desapareceu ali. Era apenas Alfred e as mãos me segurando. Acalme a confusão e o desejo interior. Eu era avassalador durante a dança de Alfred. A voz veio suave mas profundamente quebrantada, através dos meus pensamentos caóticos. Queria me desculpar pelo outro dia. Ele disse que eu só queria te dar uma cabeça para cima, mas conecte-se, e assim foi. Provavelmente um pouco desrespeitoso com você. O calor do espaço surgiu através de mim e eu podia sentir minhas bochechas corando meus olhos. Desceu, mas eu queria aliviar. Atenção, está tudo bem, eu disse rapidamente, meu voz trêmula. Um pouco, realmente não é grande coisa aqueles. As coisas podem acontecer quando paramos por um tempo. Momento, mas não parou de dançar. Seus olhos firme no meu ainda, ele continuou seu, suavizando a voz. Se isso te fez desconfortável, quero que você saiba disso. Não era meu intenção, eu só queria pegar sua atenção. Meu coração acelerou. Eu não estava desconfortável, eu disse, tentando tranquilizá-lo ao mesmo tempo que eu estava lutando contra a estranha emoção que era começando a crescer dentro de mim. Realmente é. Bem, o ar entre nós engrossou por um momento em que continuamos a dançar. Eu estava agudamente consciente de sua mão na minha cintura, e a sinceridade em seu olhar que despertou algo profundo dentro de mim. Mas a intensidade não durou muito, pois a música lentamente chegou ao fim. Paramos dançando. Obrigado, Alfred disse com sorriso gentil. Você é realmente maravilhoso, parceiro de dança. Eu simplesmente balancei a cabeça. Aida, corrida. Obrigado também, eu disse suavemente. Então voltei rapidamente para minha mesa e sentou-se. Alfred demorou-se um momento, seus olhos ainda em mim antes de finalmente ido para outra mesa. Mas naquela momento em que aqueles olhares persistentes fizeram isso, claro que o que quer que tenha acontecido entre nós não tinha acabado, se é que tinha acabado. Começou a ser montado quando Jennifer retornou para o salão de casamento. Ela se aproximou de nós com um sorriso brilhante no rosto. Que lindo dança, ela disse, nos parabenizando. Você. Ambos pareciam incríveis lá fora. Elogio só me fez sentir mais. Fiquei nervoso, mas tentei disfarçar. Foi divertido, eu disse com um leve sorriso. Alfred simplesmente acenou educadamente com uma cabeça quase invisível. Sorriso brincando em seus lábios. Jennifer continuou falando, batendo palmas. Adivinha o que vai acontecer depois do casamento? As meninas e eu estamos tendo um despedida de solteira só para meninas. Alfred, você levará a Emily para casa agora mesmo? Alfred sorriu levemente. É claro que é isso. Sem problemas, ele respondeu casualmente naquele momento. Momento em que percebi o quão injusto é o comportamento de Jennifer. O comportamento era em relação a Alfred em uma noite, quando ela deveria estar ao lado dele. Ela estava deixando-o sozinho. Uma pontada de desconforto se instalou em meu peito, mas eu empurrou para baixo. Jennifer não parecia se importa nem um pouco, se divertido com as amigas dela. Eram claramente ela assunto prioritário, um tópico. Quando o casamento terminou, Alfred e eu caminhamos em direção o carro juntos. Jennifer já tinha saiu com seus amigos para ir em outro lugar. Entramos no carro e Alfred ligou o motor silenciosamente. O silêncio entre os Estados Unidos durante a viagem foi quase tangível. Eu olhei pela janela tentando não sentir que precisava preencher o quieto com palavras, mas Alfred eventualmente quebrou o silêncio. Jennifer, às vezes ela tem prioridades diferentes. Ele disse que seu olhos fixos na estrada à frente, mas mesmo assim me surpreende o quão irrefletida ela pode ser. Às vezes, em noites como essas, você espere que seu parceiro esteja ao seu lado. Você não. O tom dele. Eu estava calmo e reflexivo, mas eu podia sentir a sugestão de decepção por trás de suas palavras. Tocou profundamente em mim o pensamento de alguém como Alfred Strong,
carismático e sereno sentindo-se solitário. Puxou meu coração e eu me recompuse. Respondeu embora minha voz vacilasse. Ligeiramente sim. Suponho que em momentos como estas são algumas considerações a mais. Importante. Alfred acenou levemente. Você está certo, ele disse, seu olhar ainda fixo em a estrada. Mas acho que todo relacionamento é diferente. Naquele momento eu senti uma conexão tácita se construído entre nós. Era como se eu pudesse entender e até mesmo sinta o seu solidão ao mesmo tempo em que eu lutava para suprimir o meu próprio emoções que aquela breve conversa parecia para me aproximar dele, o vínculo entre nós crescendo silenciosamente ainda, poderosamente. Quando chegamos em casa, Alfred abriu a porta e gesticulou para que eu entrasse. Entre. Boa noite, ele disse, mas ficou claro pela maneira como ele hesitou que ele ainda não estava pronto para partir. Enquanto caminhava em direção ao meu quarto, percebi: Alfred ainda está parado perto da porta. Um desejo estranho me fez parar e eu me virei para encará-lo. Alfred, eu disse, meu voz quase um sussurro, você faria? Gostaria de entrar, talvez pudéssemos conversar um tempo, embora eu pudesse ver em os olhos de Alfred que ele realmente queria. Fique. Ele educadamente declinou. Depois do que aconteceu outro dia, ele parecia hesitante. Eu o convidei para mostrar que eu tinha superado isso, que não era grande coisa agora, mas em vez disso eu encontrei eu mesmo me retirando para meu quarto, repetindo o comportamento de Jennifer e as palavras de Alfred. Repetidamente em minha mente eu podia sentir. Sua solidão me afetou mais do que eu queria admitir. Que estava sentado na beirada da minha cama. Eu tentei me acalmar, mas os pensamentos na minha cabeça não quieto, porque eu estava pensando tanto nele, muito porque não consegui parar de repetir o dia em que ele acidentalmente entrou no meu quarto. As horas foram passando e a casa foi crescendo. Jennifer, mais quieta, ainda não havia retornado, e eu não tinha ideia do que Alfred estava fazendo. Enquanto eu lutava com meus pensamentos, o sol da minha porta se abrindo de repente me fez congelar. Olhei para cima para ver Alfred parado na porta. Seus olhos estavam fixos, senso de determinação, mas seu expressão era em conflito. Levantei-me rapidamente. Alfred, disse, incapaz de esconder a surpresa em meu voz, o que você está fazendo aqui? Ele fechou a porta atrás dele, mas não deu nenhum passo mais para dentro da sala. Em vez disso, ele ficou ali como se debatesse consigo mesmo. Emily, ele começou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Você está certa, Jennifer, ela não é justo para mim, mas esta noite não me importo sobre o que Jennifer está fazendo ou não fazendo. Ele deu um passo mais perto, seu olhar bloqueando o meu por um tempo. Agora eu senti algo para você, ele admitiu, sua voz estável, mas atado com hesitação. Especialmente depois daquele dia eu entrei no seu quarto por acidente. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Era como embora o ar tivesse sido sugado para fora o quarto, que eu não conseguia falar nem conseguia. Acho que Alfred continuou, aparentemente determinado a tirar tudo de seu peito. Não importa consequências. Talvez eu me arrependa de dizer. Talvez eu esteja cometendo um grande erro, mas não consigo mais guardar isso para mim. Emily, penso em você o tempo todo. Ele parou, procurando em meu rosto por reação. Eu sabia que ele podia ver o choque aos meus olhos. Ele deu mais um passo em direção a mim. Seu tom suavizando. Você me entende, Emily? Talvez você não perceba, mas você, veja-me. Isso é algo que Jennifer nunca foi capaz de fazer. Meu coração batia tão forte. Eu pensei que poderia estourar. O peso de o momento foi esmagador. Eu queria responder, mas não. Palavras vieram à mente. O silêncio entre nós era pesado, cheio de todos os emoções não ditas que tínhamos muito medo de expressar. Reconhecer que Alfred finalmente quebrou o olho contato, seu olhar caindo no chão. Ele suspirou profundamente e engoliu em seco. Desculpe, Emily, ele disse com a voz baixa e quase frágil. Eu não deveria ter dito nada. Disse eu deveria ir. Ele se virou e começou a caminhar em direção à porta. Os passos foram deliberados, mas estava claro. Cada um carregava um fardo. Quando ele estendeu a mão para a maçaneta da porta e notei maneira como seus ombros se levantaram e caíram com respiração profunda. Foi então que algo dentro de mim mudaram todos os meus medos e a confusão desapareceu, substituída por uma ousadia que eu não sabia que tinha. Eu não podia deixá-lo ir embora. Alfred, eu liguei. Minha voz saiu um sussurro, mas forte o suficiente para encher a sala. Ele parou lentamente. Ele virou-se para mim e seus olhos se encontraram. Meus eles estavam cheios de turbulência, batalha de arrependimento e saudade se desenrolando em suas profundezas. Por um momento nenhum dos dois nós, movido então com mãos trêmulas, eu deslizei as alças do meu vestido dos meus ombros, deixando cair no chão o escuro. A luz no quarto estendia a nu
pele dos meus ombros e a maneira como o ar frio beijou meu corpo. Eu podia sentir o olhar de Alfred sobre mim é intenso e inabalável. Eu sabia que ele estava observando cada mover e eu não consegui me obrigar a olhar. Longe eu também não esqueci Alfredo e disse minha voz tremendo embora. A determinação dentro de mim era forte, o suficiente para ofuscar naquele dia, momento em que você entrou no meu quarto. Tudo mudou e desde então estou tentando para suprimir esses sentimentos, mas não consigo, porque eu gosto de você também. Talvez eu tenha para muito tempo e quanto as palavras saíam da minha boca, meu coração batia tão forte que pensei que poderia libertar-se do meu peito. Alfred ficou quieto por um momento, seus olhos procurando meu como se ele estivesse tentando processar o que eu acabei de dizer, mas naqueles olhos eu poderia ver o mesmo, puxar o mesmo conexão inegável que eu estava sentindo. Esta noite, eu disse tomando um profundo alívio. Respiração, eu não quero lutar contra estes sentimentos, mas não sei se é certo ou errado, mas é assim que eu sinta. Alfred, ele se aproximou, suas mãos roçando suavemente meu rosto. Seu toque era tanto terno quanto deliberado, como se ele fosse com medo de quebrar o momento em que nossos olhos trancado. Parecia que todo o espaço entre nós não havia nada mais do que uma ilusão. Lentamente ele se inclinou e seus lábios encontraram os meus naquele primeiro beijo desencadeado. Cada emoção e desejo que ambos tínhamos, segurando por tanto tempo o toque de Alfred. Seus beijos ficaram mais intensos com a cada segundo que passa. O pensamento de recuar ou parar nem sequer passou pela minha cabeça, que eu estava completamente perdido no momento em que lentamente dei um passo para trás, até que senti a beira da cama contra minhas pernas e eu me deixei cair sobre ela. Eu observou enquanto as mãos de Alfred se moviam para o desabotoando cuidadosamente os botões da camisa. Um por um, cada movimento era deliberado, como se quisesse saborear isso momento de fazer durar. Quando ele finalmente deu de ombros largos, sua presença confiante e dominante parecia preencher toda a sala que ele ocupou. Outro passo em minha direção, seu olhar nunca deixando o meu. Depois de arrumar as roupas dele perfeitamente na beira da cama, ele se inclinou cada vez mais perto, até que havia nada restou entre nós, a não ser eletricidade no ar. O ar entre nós estava cheio apenas de paixão e o tempo do desejo parecia parar ali. Foi só naquele momento que só nós. Ele se inclinou sobre mim e tivemos uma união em que nós, rendidos um ao outro, completamente. Foi muito emocional. Senti algo grande e quente dentro de mim. Isso era diferente de tudo que eu já senti antes. Quando olhei para Alfred, pude ver seus ombros largos e seu corpo musculoso e fechei meus olhos e levantei minhas mãos, o ar pressionando-os firmemente contra o travesseiro, tentando seguir os movimentos de o corpo de Alfred. Naquele momento meu corpo contraiu fortemente. Alfred olhou para mim. Eu e disse que você é muito especial. Eu tenho sempre soube que eu entendo melhor. Agora ele estava sem fôlego. Você também, Alfred, eu disse e me senti aquecido por dentro. Tudo parecia um sonho assim que Alfred deitou-se ao meu lado. Eu descansei meu cabeça no peito, e enquanto estava deitado contra seu peito forte, eu podia ouvir o constante ritmo do seu batimento cardíaco. Sentindo a realidade deste momento, trouxe ambos paz e uma turbulência encontrada dentro de mim. Dedos traçaram padrões suavemente seu peito enquanto eu reunia coragem para quebre o silêncio. Que você não entrou meu quarto por acidente desta vez, Alfred, disse minha voz baixa, mas carregada de significado. Eu levantei minha cabeça para encontrar seu olhar, palavras forçando-o a confrontar a verdade, mas também revelando a turbulência que senti. Por dentro, Alfred sorriu fracamente, mas ele não conseguia esconder a profundidade do pensamento gravado em seu rosto. Não, Emily, ele disse. Nada sobre isso foi acidental, mas eu tinha que te dizer como me sinto, não importa o quanto pode ser difícil. Eu abaixei meu olhar de volta ao seu peito, meus dedos desacelerando seus movimentos, respirando fundo. Eu falou novamente. Você é tão especial e o homem incrivelmente atraente. Alfred, e disse suavemente. Mas o que acontece depois disso? Como continuamos? Minha mãe, gente. Alfred inclinou a cabeça levemente, me puxando mais perto dele enquanto ele passava os dedos através do meu cabelo. Sua voz era calma, mas cheia de emoção. Eu não sei, Emily, a única a coisa que eu sei é que aqui neste momento tudo parece real. Você cedo perto de mim, não posso negar suas palavras. Só aprofunda a tempestade dentro de mim, mas ao mesmo tempo que sua honestidade me acalmava, eu fechei meus olhos focando no calor de sua presença, e quanto à incerteza de o futuro pairava sobre nós naquele momento. Tudo o que podíamos fazer era sentir um ao outro. Se você chegou até aqui, eu sei que meu
A história tocou você profundamente. Há tantos, muito mais para compartilhar e você não vai querer. Perca qualquer coisa. Não deixe de clicar em seguir. Botão liga notificações e não esqueça de deixar um comentário sobre isso. História mal posso esperar para ouvir sua opinião.